Vamos lá, pessoal, tudo bem? Boa aula, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre o Brasil Imperial, né? Que vai de 1822 a 1889. Primeiro reinado. Primeiro reinado, governo de Dom Pedro I. O desafio depois de declarar a independência era manter a unidade nacional, né? Fazer com que o país se tornasse, então, a ex-colônia portuguesa, agora um país independente, se tornasse unido em um único país, tá? Depois, reconhecer que o país era independente. Depois, a questão da Constituição, criar uma Constituição. Primeira Constituição, chamada de Constituição da Mandioca, né? Por quê? Porque eles queriam, então, que as pessoas que já morassem aqui tivessem mais participação do que aqueles que vinham de Portugal. Do dia que essa Constituição foi implantada, chamada de Noite da Agonia, né? A apreensão que eles ficam, então, por o que será decidido ali. Por quê? Porque o imperador não fica muito satisfeito com a limitação que se dá ao seu poder. Inclusive, é um dos fatores que vão contribuir para a sua queda posteriormente, ao autoritarismo que ele tinha, né? Tanto que vocês lembram do poder moderador, era um quarto poder no Brasil, além do executivo, legislativo e judiciário, que se sobrepunha aos demais, ou seja, o mais importante era o poder moderador, tá? Durante o governo de Dom Pedro I, vai ter a Confederação do Equador, né, que era uma rebelião ali que acontece no nordeste do país, contra o autoritarismo de Dom Pedro I. Também ao sul do país, a Guerra da Cisplatina, um território que já tinha sido a Espanha, depois de Portugal, agora torna-se independente, formando um país chamado Uruguai. Ok? Só que depois, com a morte de Dom João lá em Portugal, né, há uma crise dinástica em Portugal, quem vai governar Portugal? Dom Pedro abre mão do trono em favor da sua filha, né, mas acaba então ele e o irmão dele, Dom Miguel, tendo alguns atritos, e ele decide, decidem que ele vá a Portugal, porque o autoritarismo dele, a vida moral dele, a questão econômica do Brasil, tudo estava contribuindo para o não apoio que ele recebia do povo brasileiro. O Brasil não tinha um grande produto de exportação, por exemplo. Então, tudo isso contribuiu para que Dom Pedro fosse gentilmente convidado a se retirar do Brasil. Ele volta a Portugal, então, né? Vê a sua filha sendo coroada e morre logo em seguida muito jovem. As pessoas morriam muito mais jovens naquele período. Vai iniciar no Brasil um período chamado período regencial, que vai de 1831 a 1840. Por quê? Esse período regencial é o período onde precisa esperar que Dom Pedro II tenha idade, né? Tenha uma idade, então, compatível em assumir o poder, porque ele era uma criança ainda quando o pai dele foi embora, tá bom? Então, o período regencial começa quando? Com a abdicação de Dom Pedro I, né? E até a coroação do seu filho, Dom Pedro II. Essa charge mostra, né? Uma criança ainda, então, que tem essa responsabilidade de assumir o poder. Durante esse governo, durante esse período, várias coisas aconteceram. Regência trina provisória, trina permanente, regência una de Araújo Lima, de Padre Feijó e de Araújo Lima, e embaixo de Padre Feijó, você está percebendo, teve muito mais revoltas, né, do que no de Araújo Lima, tá bom? Regência trina de 3 pessoas, regência una, uma pessoa, trina provisória, que deveria mudar, e permanente não deveria ficar, tá bom? Então, o que vai acontecer? A primeira regência durou de abril a maio de 1831, tá? E eles vão tentar acalmar os problemas, resolver as coisas, né? E fazer com que os revoltosos voltem sem ter problemas, né? Depois da regência trina permanente, ela tem um caráter mais liberal e menos conservador, né? E ela vai tentar combater os revoltosos, né? Para que também a paz seja mantida. Alguns grupos políticos que tinham no Brasil nesse período: os exaltados, os moderados e os restauradores, né? Então, cada um deles quer implantar a sua vontade, tá bom? O que é o objetivo de cada um deles? Restauradores queriam a voz de Dom Pedro I, obviamente, né, o retorno do absolutismo. Né? Os comerciantes portugueses, especialmente, eram os que defendiam essa ideia. Liberais exaltados queriam a descentralização do poder, ou seja, que cada uma das províncias tivesse uma autonomia cada vez maior, né? Que um sistema federalista fosse implantado e uma república. Bom? Liberais moderados queriam uma unidade territorial, queriam que mantivesse a monarquia, né, e a escravidão e a ordem, como era realmente, como na verdade permaneceu. Tá bom? 31. Criou-se a Guarda Nacional, onde os homens de 21 a 60 anos podiam participar, que tinha um renda anual de até de 100 mil réis, tá? E nesse período aqui, né, os homens mais ricos do país recebiam o título de coronel, por isso que você vai encontrar ao longo da história esse título sendo bastante utilizado, que é um uniformezinho da Guarda Nacional, né? E aí o governo criou o ato adicional 181 de 1834, né? Prevendo então conter algumas agitações que pudessem acontecer no governo, tá?
Ato adicional de 1834, regência una, as pessoas ficariam no poder por 4 anos. O poder moderador não existiria mais e a Assembleia Legislativa seria criada, tá? Então vamos lá. Regência de Feijó. Durante o governo dele, teve algumas revoltas: farrapos, cabanagem, maleza e sabinada. Nós vamos falar sobre cada uma delas daqui a pouquinho, né? Então, Araújo Lima, que vem depois, né, vai ter também que combater as revoltas que também aconteceram no governo dele, até que Dom Pedro II possa ter idade para poder governar, tá bom? Então, vamos às principais revoltas. Aqui está um mapinha, né, que mostra onde aconteceu cada uma das revoltas, onde está em verde, né? Guerra dos Farrapos aqui ao sul, Sabinada, Balaiada, Cabanagem, e ainda vai ter Revolta dos Malês também, tá? O que esses revoltosos queriam? Maior autonomia para as províncias e uma vida um pouco melhor, tá? Vamos para a Guerra dos Farrapos, que nós tivemos aqui recentemente, né? A comemoração da Revolução Farroupilha, onde os gaúchos comemoram esse dia como sendo o dia do gaúcho, né? Lembrando, então, dessa revolta, tá? Por que essa revolta aconteceu? O Rio Grande do Sul contribuía oferecendo charque para ser comercializado no país. E ele estava reclamando do alto número do imposto que se pagava. Então, o que eles queriam? A autonomia da província, que ela se separasse do país, formando uma república independente. Se você lembrar, recentemente tinha acontecido a revolta cisplatina, que culminou com a independência do Uruguai. Então, nada mais justo que eles também tentarem essa revolta. Tá bom? O líder era Bento Gonçalves, né? E Giuseppe Canabarro e Giuseppe Garibaldi, tá? Esse último era italiano, que veio ao Brasil e vai liderar essas revoltas também, tá? Essa guerra, então, ela durou 10 anos, né? É a única que deu até certo, porque eles conseguiram tomar aqui, né? Vieram até a Laguna, tomaram, mas logo em seguida as tropas do governo acabaram com a revolução, tá? E o imposto, né, continua aumentando sobre o charque. Bom, cabanagem, ela aconteceu lá no Pará e Amazonas. Essa aqui, ela era uma região muito pobre, onde as pessoas viviam nos cabanos, por isso que ela vai ter esse nome, tá? O que eles queriam? Acesso à terra, fim da escravidão, independência da província e proclamação da república, né? Então, era isso que eles gostariam, mas a reação do governo foi muito forte e muitas pessoas morreram, de 30 a 40 mil mortos. Tá, aqui tá uma fotinho. Depois da balaiada, crise econômica era muito grande lá no norte, né, lá em Maranhão. O objetivo é a substituição do presidente da província e o fim da escravidão, tá? Alguns líderes ali, balaios também, porque eles trabalhavam fazendo balaios. Então, os líderes foram condenados à morte, né? E 11 mil pessoas também morreram. Você vê que a ação do governo era muito rápida, né? Para acabar com essas manifestações, tá? Sabinada, na Bahia. Não aceitavam os governantes e nem pagar impostos. Então, eles queriam se tornar independentes. O líder era Francisco Sabino, por isso que tem esse nome. Ele trabalhava em um jornal e escrevia duras críticas contra o imperador. 1.200 pessoas morreram e 3 mil pessoas foram mortas. Revolta dos Malês, que acontece também na Bahia. Essa revolta aqui, né, ela vai ser liderada pelos ex-escravos, que eram, então, convertidos ao islamismo, né? Eles queriam tomar o poder, né, e criar uma república. Essa também foi bastante duramente, né, contida, ok? Especialmente porque tinha acontecido no Haiti. Então, eles estavam bastante fortes para que isso acontecesse, tá? Então, o que vai acontecer? Essas revoltas são muito grandes, muitos protestos acontecendo, mas Dom Pedro estava crescendo, o tempo ia passando, né? E aí, então, eles decidiram fazer um golpe de maioridade e antecipar a maioridade de Dom Pedro. Então, quando ele tinha 15 anos, ele foi emancipado e foi coroado, então, como imperador do Brasil, ok? E deve começar um outro período chamado Segundo Reinado, mas é assunto, então, para uma próxima aula, ok? Obrigada pela sua presença, espero que você tenha gostado, um forte abraço e até mais.